Boa tarde a todos. Mais um exercício de resistência de materiais 2, centro de gravidade de uma peça geométrica. Para essa figura, nós temos que determinar as coordenadas do y, centro de gravidade, e do x, centro de gravidade, e localizar o centroide da peça. Então, iremos utilizar a fórmula do x, centro de gravidade, que é o somatório do momento com relação a x sobre o somatório das áreas. E o y, centro de gravidade, que é o somatório do momento com relação a y sobre o somatório das áreas. Para facilitar, a sugestão é montar a tabelinha de coordenada x, coordenada y, coluna das áreas, momento com relação a x, momento com relação a y, para n figuras. Então, dessa figura total, eu vou dividir em n figuras. Por quê? Porque eu tenho que utilizar uma tabela de centro de gravidade. Então, eu tenho para retângulo, para quadrado, para triângulo, para círculo. Ok? Então, por exemplo, na tabela de centro de gravidade, para retângulo, eu tenho aqui, da peça, retângulo de base B e altura H, o x, centro de gravidade, é base sobre 2, e o y, centro de gravidade, altura sobre 2. Se eu tenho, por exemplo, um quadrado, de lado A é quadrado, então o x, centro de gravidade, seria A sobre 2 para x, A sobre 2, e para y também A sobre 2, y, centro de gravidade, A sobre 2. Se for um círculo, isso na tabela de centro de gravidade, então aqui ele centrado bem no meio, então xy, o x centro de gravidade para a figura é igual a zero, o y centro de gravidade para a figura também é igual a zero, na figura, só que eu tenho que localizar esse ponto lá na figura da peça total. Então, pelo método da simplificação, eu vou dividir em n figuras. Então eu vou sugerir dividir assim, figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. Olha que legal. Então eu tenho aqui figura 1, aqui eu tenho figura 2, aqui eu tenho figura 3, e esse furo aqui, é a figura 4. Lembrando que, se eu somar as coordenadas, o somatório dos momentos com relação a x, e somar as áreas, eu vou calcular para a figura cheia, só que aqui eu tenho furo, Então, quando for somar, eu tenho que descontar, eu tenho que usar um sinal negativo, ok? Tem que lembrar isso aí. Então, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4 figuras. Então, aqui eu tenho figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. Olha que legal, e figura 4. Aí eu vou calcular o somatório das áreas, dos momentos para x, momento para y. Lembrando que, se eu chamei esse furo de figura 4, eu tenho que descontar, na verdade. Então, eu já vou colocar um sinal negativo aqui, na figura 4. Sinal negativo na área, os momentos com relação a x e o momento com relação a y. Porque quando eu somar, na verdade, eu vou descontar, porque mais com menos é menos. Ok? Tudo bem? Então, não podemos esquecer disso aí. Então, vamos lá. Figura 1, ele possui base 30 e altura 30. Aqui eu tenho 20 mais 20, 40 e 30, 70. Então, 30 por 70. Ok, 30 por 70. Então, a minha área A1, vou chamar aqui, figura 1. Aqui, área A1, 30 por 70. 30 por 70, eu tenho o valor de... 30 vezes 70, eu tenho um valor de 2.100 milímetros quadrados. Então, aqui, 2.100 milímetros quadrados, 30 por 70. Ok. A figura 2, é 40, essa medida é igual a essa, 40 por 40. 20 mais 20, 40, Então, a figura 2 é um quadrado, 40 por 40. 40 por 40, 40 vezes 40, eu tenho aqui 1.600 milímetros quadrados. Aqui
1.600 milímetros quadrados. 40 por 40, conferindo. 40 vezes 40, 1.600. Ok? Vamos lá. A figura 3, eu tenho aqui, ó, 40 por... Aqui, essa altura aqui eu tenho 10, mais 30, 40, mais 40, 80. 20, 40, 70, 80. Então, essa altura aqui eu tenho 80 por 40. Então, essa área aqui seria 80 por 40. Olha que legal. Então, 80 vezes 40, eu tenho aqui 3.200 milímetros quadrados. Então, essa área aqui, 3.200 milímetros quadrados. Agora eu tenho o furo, né? Essa área circular. Aí a área circular, tem que relembrar, né? A de um círculo, π, diâmetro ao quadrado sobre 4, na verdade. Aqui o diâmetro é 20 milímetros, né? Então, 3,14 vezes 20 milímetros ao quadrado dividido por 4. Eu vou calcular a área 4. Então, na verdade, seria 20 ao quadrado, 400, vezes 3,14 igual, vou dividir por 4, olha que legal, tem aqui 314 milímetros quadrados. Então, essa área aqui vale 314 milímetros quadrados. Novamente, 20 ao quadrado vezes 3,14 dividido por 4, 314 milímetros quadrados. Então, nós temos que somar as áreas. Lembrando que aqui é mais com menos, menos. Soma esse, mais esse, mais esse, menos esse. Tá? Então, 2.100 mais 1.600 mais 3.200 menos 314. Eu tenho aqui 6.586. Somando novamente, para não perder, né? 2.100 mais 1.600 mais 3.200 igual menos 314. Eu tenho 6.586, tá certo. Mas é somatório de tudo, né? Agora nós temos que calcular os momentos com relação a x com relação a y. Então eu tenho que determinar as coordenadas. Figura 1. Então aqui eu tenho um retângulo, ó. Esse é o meu centro de gravidade dessa peça. Então aqui eu vou chamar aqui de x1, ó. Olha que legal, x1. Já está encostado no zero, né? No início zero eu tenho base sobre 2. Base sobre 2, 30 sobre 2, 15. Na verdade eu tenho x1 vale 15. O meu y1 já está encostado no zero, né? Então, no meu y1 é a altura sobre 2. Essa altura aqui, ó, 20 mais 20, 40 e 30, 70, né? Então, eu tenho aqui a altura sobre 2, 35. 70 sobre 2, 35. Já vou calcular os momentos com relação a x com relação a y. 15 vezes 2.100, né? 15 vezes 2.100, eu tenho aqui 31.500. 31.500. E 35 vezes 2.100, 35 vezes 2.100, eu tenho aqui 73.500. 73.500. Conferindo, 15 vezes 2.100, eu tenho aqui 31.500 e 35 vezes 2.100, eu tenho aqui 73.500. Confere. Agora eu vou para a figura 2. A figura 2, ó, é um quadrado. O meu centro da figura 2 é bem no meio aqui, ó. Então, eu vou puxar aqui o meu x2, sempre com relação a zero. Olha que legal. Com relação a zero, x2. Então, metade dessa base, que vale 40, é 20, só que até zero. Então, 20 mais 30. 20 mais 30, 50. O meu x2 vale 50. E o meu y2, ele já está no zero. Então, o meu y2, ó, vai ser com relação a x aqui, ó. Y2 seria metade dessa altura. Essa altura aqui vale 40. 40 sobre 2, 20. Então, o meu y2 vale 20. Calculamos os momentos. Com relação a x, 50 vezes 1.600. 50 vezes 1.600, eu tenho aqui 80.000. 80.000. E 20 vezes 1.600. 20 vezes 1.600, eu tenho 32.000. Conferindo, 50 vezes 1.600, 80.000.
20 vezes 1.600, 32.000. Agora eu vou para a figura 3. Figura 3 é esse retângulo aqui, ó. Olha que legal. Vou pegar o meio dele, né? Então, o meu x3 eu vou colocar aqui, ó. x3 sempre com relação a zero, ó. Olha que legal. Sempre com relação a zero. Esse é o meu x3. Metade da base, 40 sobre 2, 20. Mais toda essa distância aqui, ó. 20 mais 40, 60, mais 30, 90. O meu x vale 90. Conferindo 20 mais 40, 60 mais 30, 90. Olha que legal. E o meu y? O meu y3 está aqui, ó. O y3 está aqui com relação a zero. Ó, que legal. y3, que é metade da altura. Essa altura vale quanto? Aqui eu estou vendo aqui, 20 mais 20, 40, mais 30, 70, 80. Então, 80 sobre 2, eu tenho aqui y40. Calculando o momento com relação a x, 90 vezes 3.200. 90 vezes 3.200, eu tenho o valor de 288.000 e 40 vezes 3.200. Eu tenho um valor de 128.000. Então, repetindo, 90 vezes 3.200, 288.000 e 40 vezes 3.200, 128.000. Agora eu vou para o furo, né? Essa área é circular, só que é um furo, ó. Então, bem no meio da peça, o x0 é zero e o y0 também é zero. Só que essa localização aqui, ó, o furo está com relação à figura total nessa posição aqui. Olha que legal. Vou chamar aqui, ó, de x4. Vamos colocar lá em cima, x4. Então, esse ponto aqui que é zero para a figura do círculo é zero, mas com relação à origem, é essa medida aqui, ó, 40 mais 30, 70. Olha que legal. 40 mais 30, 70. Então, meu x4, né, da figura 4 é 70, o meu x. E o meu y? É a localização desse ponto aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Na verdade, ó. É o meu y4. Né? Seria o quê? Seria 20, né? Esse furo está em 20, com relação a zero. 20. O y vale 20. Calculando o momento com relação a x, 70 vezes 314, vezes a área, né? 70 vezes 314, eu tenho aqui 21.980, olha que legal. E 20 vezes 314, eu tenho 6.280. Conferindo, 70 vezes 314, 21.980, e 20 vezes 314, 6.280. Lembrando que, ao somar, nós temos que descontar esse valor para a figura 4, né? Porque é um furo. Então, somando os momentos, eu tenho aqui 31.500 mais 80.000 mais 288.000, deu lá esse valor, menos 21.980, dando um valor de 377.520, conferindo, né? 31.500 mais 80.000 mais 288.000 menos 21.980, 377.520, ok. Somar os momentos com relação a y, eu tenho lá 73.500 mais 32.000 mais 128.000 igual menos 6.280. Vai dar um valor de 227.220. Conferindo, 73.500 mais 32.000 mais 128.000 menos 6.280. Eu tenho o valor de 227.220. Então, agora eu calculo a coordenada do x de centro de gravidade, que é o somatório dos momentos com relação a x, 377.520 dividido pelo somatório das áreas, 6.586. 6.586. Então, aqui
377.520 eu vou dividir por 6.586. Eu tenho aqui um valor de 57,32 milímetros. O Y, centro de gravidade, eu vou pegar o somatório das medidas de calculação Y, que na verdade é 227.220 dividido pelo somatório das áreas, 6.586. Então, 220 dividido por 6.586. Eu tenho o valor de 34,50 milímetros. Conferindo, 220 dividido por 6.586, 34,50. Então eu vou localizar na peça. O Y eu uso para X e o X para Y, né? Vamos lá. Então, 34,5 eu vou localizar aqui, ó. 34,5. Aqui eu tenho 40, 34,5 próximo aqui, ó. Então esse é o meu Y, centro de gravidade. Faço tanto aqui, tanto aqui. Então meço aqui. Então traço uma reta paralela com relação a X, usando Y centro de gravidade. E o meu X centro de gravidade, que deu 57, vai ser mais ou menos aqui, ó, 30, 50, 57. Então vai ser mais ou menos aqui. Meça aqui, vou traçar uma reta paralela. Então aqui eu tenho o meu, vou colocar aqui, ó, Y, o meu X centro de gravidade. Então, o encontro das duas, eu determino o centro de gravidade da peça. Obrigado pela atenção. Eu peço a gentileza de se inscrever, né, no nosso canal. E até a próxima. Olha que legal.